Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que a alegria esteja no seu lar, que a paz seja companheira do seu coração, das pessoas que você ama, com quem você convive, e que nós possamos hoje aproveitar o estudo nesse clima de amor, de afeto, de carinho, de respeito, porque o tema de hoje ele é um tema muito delicado, mas é importante da gente tratar. Ele não faz parte do nosso estudo de quinta-feira. Hoje eu estou aqui a convite da casa para tratar o tema da transição do ciúme para a confiança. E esse estudo faz parte do mês dos sentimentos, em comemoração ao aniversário da nossa casa. Eu estava aqui agora me preparando em oração para a gente começar o nosso estudo e estava pensando que esse estudo vai ser liberado para vocês numa segunda-feira, e se nós estivéssemos presentes lá na Fraternal, seria dia de casa cheia, né? A Fraternal ficava muito cheia de pessoas, muitos trabalhadores, cada qual na sua tarefa, dentro das suas atribuições, dos compromissos que assumiram, e pessoas novas chegando, e a casa com a sua função acolhedora, fraterna, de auxiliar a todos que lá chegavam. Mas o estudo virtual, ele também traz essa característica, porque ao mesmo tempo que nós estamos sentados ouvindo, meus irmãos, o estudo, a espiritualidade também aproveita das nossas energias, das nossas vibrações, para auxiliar as pessoas que, mesmo não estando presentes lá na Fraternal, estão em algum canto, que a gente até nem sabe onde, mas a espiritualidade sabe, e ela ampara, ela vai ao encontro deles. Então manipula essas energias de bondade, de amor, de satisfação que nós conseguimos organizar durante o momento em que a gente está com o pensamento voltado para os estudos, que a gente está aprendendo um pouco mais, para assistir e amparar a todos esses irmãos. E acho que nós também devemos buscar isso, né? Durante os momentos do estudo, refletir sobre a lição, fazer as nossas orações, pedir pelas pessoas com as quais nós convivemos, para as pessoas na humanidade inteira que vive aí suas angústias, momentos de forte impacto para a vida de cada um. E a gente pode se unir nessa tarefa de amor e de solidariedade. Então, que nós possamos tratar desse assunto com a sabedoria dos benfeitores espirituais e nos envolver nessas vibrações amorosas que desde já nos acompanham. Acho que a primeira reflexão importante de um tema desse é a gente pensar, meus irmãos, o que o ciúme é para nós, como que cada qual de nós lida com isso. Espíritos imortais que somos, num planeta de provas e expiação em plena transição planetária, nós estamos constantemente envolvidos nessa efervescência das emoções e dos sentimentos. Caminhamos, permutando ideias, pensamentos, propostas, desejos, no campo da intimidade do ser. Estamos nós no mundo coletivo, mas dentro de nós existe um universo de ideias, de pensamentos, porque nós somos muitos. Isso é um ponto principal da nossa reflexão de hoje. O que leva o indivíduo a ser ou a estar com o ciúme a um nível de descontrole
num descompasso com a razão, tornando-se vítima da sua imaginação doentia, do seu pensamento incapaz de perceber as coisas com serenidade, com harmonia, com equilíbrio. A que ponto isso chega? Por que a gente percebe que para uns parece até que nem o tem e para outros parece que vem numa corrente de energia solapando todos os sonhos de paz e de alegria e, por que não dizer, de amor? Então, eu acho que primeiramente a gente precisa pensar que nós somos muitos. Porque quando a gente entende isso, que existe uma multidão dentro de nós, a gente consegue perceber que hoje, no momento atual, nós estamos aqui encarnados num corpo de homem, num corpo de mulher, nós temos lá a nossa profissão, nós temos a família que nos acolheu nessa encarnação, nós temos os nossos gostos, aquilo que a gente faz de hobby, aquilo que a gente busca, né, o nosso pensamento, o nosso psiquismo, mas esse é o momento nosso presente e outras tantas existências já se passaram, em que nós assumimos outros nomes, em que nós assumimos outros corpos, e que nós tivemos em outras famílias, que nós tivemos numa cultura diferente com que a gente está, que nós tivemos num momento político diferente do que a gente está enfrentando. E são muitas essas existências. E de cada existência dessa, vivida, sentida, experimentada, nós fomos arregimentando um acervo de vivências, de histórias, de sentimentos, de energias que nos compõem o íntimo. Então, quando hoje nós nos movimentamos na vida de relação, essa vida de relação, ela se apresenta para nós como um desafio a mais a ser vivido. E a gente vem com tudo que a gente tem, com tudo que a gente experienciou durante essas outras vidas nossas. Então, nós não vamos jogar a primeira pedra, porque a gente vai entender que nós também somos esses que muito pecaram, que muito erraram e que precisam também da história reconstruída, reformulada, reorganizada, num novo cenário, num novo momento, um novo fazer surgir. Então, cada qual de nós vai, diante da vida, ter as reações compatíveis com essa estrutura que nos marca o ser. Daí nós vamos perceber que as paixões que permeiam essa nossa história do processo de evolução, ela varia de indivíduo para indivíduo. Em algumas, extremamente exacerbada, para outros nem tanto assim. Então nós vamos pensar, por exemplo, no ciúme, nas relações em que ele se manifesta, não só na relação de casal, mas também na relação de pais e filhos, de ambas as direções, de filhos para pais, de pais para filhos, nas relações do indivíduo com coisas, com objetos, desde a coisa mais simples até as coisas de grande vulto e valor. A gente vai perceber esse sentimento nas relações com os animais, a gente vai perceber isso nas relações com o poder, com os amigos, né? Olha como que isso ele tá permeando diversos cenários da nossa vida.
Então a gente vai dizer, ah, isso está no campo do amor, que perdeu o feeling, né? Ah, mas também o ciúme no amor, ele é um temperinho necessário. Essas todas as estruturas que nós pensamos, isso precisa ser refletido à luz da doutrina espírita, para a gente poder, primeiramente, partindo do princípio, meus irmãos, e é o cuidado que nós devemos ter, que o ciúme, ele denota uma fragilidade moral do ser, desse ser imortal, desse ser com essa história de diversos caminhos percorridos, mas ele denota inferioridade moral para os que acham que ele é o tempero do amor entre casais. Me desculpe dizer, meus irmãos, mas não é. Não é. Não é. E olha como que isso é sutil, porque quando a gente diz que ele é o tempero do amor, né, que entre casais um ciúminho faz parte, é gostoso e tal, existe um consentimento do nosso mundo íntimo com esse nível de inferioridade. Porque meus irmãos, o ciúme, ele nasce no coração do espírito imaturo do ponto de vista moral. E ele se manifesta porque esse espírito imaturo, ao longo da sua trajetória imortal, diante das experiências que viveu, foi construindo dentro de si essas amarras que o dificultam de viver as relações do afeto no campo da generosidade e da solidariedade mútua. Porque não importa as relações estabelecidas. Não importa se a relação que nos une a alguém é de mãe e filho, de pai e filho, ou se é de casal. Não importa. A relação com esses e com qualquer outro deveria estar sempre pautada na generosidade, no respeito, no amor que permite ao outro a livre escolha, a liberdade. Então, não é um tempero, não é mesmo, não é um temperinho. Isso é quando a gente fala assim que meu marido tem ciúmes de mim, minha esposa tem ciúmes de mim. Isso é uma satisfação do ego, só isso, meus irmãos. Mas enfim, olha como que a gente precisa refletir sobre essas coisas, né? Sobre essas nossas relações com a vida e com as pessoas. Então, entender da nossa imaturidade é um ponto importante. Entender da nossa imortalidade, enquanto a gente consegue arregimentar de experiências. E é claro, meus irmãos, essas experiências, elas estão pautadas nessa nossa trajetória, desde a transição nossa das relações pelo instinto até a racionalidade. O tempo de construção dessa nova identidade, ele é de grande escala, vamos dizer assim. E nós vamos precisar, de tempos em tempos,
consolidar valores dentro do nosso coração, porque senão a gente não caminha. Então, o ciúme precisa ser entendido como para nós, como uma marca, vamos dizer assim, como uma referência da alma imatura. E aí, meus irmãos, nós estamos nesse campo. Então, não tem como a gente dizer assim, eu não sinto ciúmes. Não, a gente sente. A gente sente. E precisa ser trabalhado dentro de nós. Isso precisa ser reorganizado dentro de nós. Então, a gente perceber a origem disso, né, que está marcado lá no nosso egoísmo, que é a matriz, né, de todos os vícios. Então, a gente perceber que isso nasce lá desde da nossa trajetória, do instinto de conservação, e que a gente veio construindo a partir das nossas escolhas, né, a nossa diretriz de vida. Hoje nós nos encontramos num estado tal, e a gente é grato a Deus porque nós chegamos até aqui, a gente já viveu muita coisa, a gente já venceu muita coisa, isso é bacana, mas se o ciúme é para nós um ponto de preocupação, meus irmãos, então a gente precisa ter mais cuidado com isso. Vamos pensar um pouquinho num indivíduo que é portador dos ciúmes. É um estado de inquietude extremamente grande, de insatisfação, porque a alma não se sente contemplada, ela não se sente segura diante da vida. Existe um misto de se achar de pouco valor, ou seja, não consegue perceber que alguém poderia gostar dela do jeito que ela é. E olha, eu tô falando isso nas diversas relações, tá? Tô falando assim nas relações de amigo, tô falando nas relações de pais e filhos, dos companheiros, nas relações do trabalho. A pessoa sempre acha que ela não é capaz de despertar no outro ou nas outras pessoas o reconhecimento do seu valor, o encantamento pelo seu jeito de ser, pela forma como essa pessoa se conduz. Então é uma baixa autoestima. E aí a gente pensa assim, mas quantos na Terra se movimentam assim? A gente vai perceber isso em espíritos ainda tão jovens, que não se reconhecem merecedores de coisas boas, estão sempre se achando aquém dos outros, nada que faz lhe deixa feliz. E isso vai criando dentro do indivíduo que cresce nessas condições, que se acha dessa forma, alguém que se fecha muito para a vida. Então, quando consegue, em meio ao cotidiano, fazer um amigo, encontrar um amor, ter os filhos, acha que precisa agarrar aquilo com todas as forças do seu coração, porque não consegue entender que a relação de amor ela pode estar desvinculada desse sentimento de posse. Então, nasce no coração do ciumento o desejo de controlar tudo, de saber o tempo todo de tudo, de querer controlar o pensamento do outro, de querer conduzir o outro nos mínimos detalhes. Então fica um pensamento doentio, porque o ciumento ele só vai conseguir perceber o amor do outro quando ele conseguir controlar esse outro. Porque para ele, esse sentimento de relação nasce desse controle.
E quando não consegue, eis que a vida se torna um extremo tormento. Veja que é uma situação extremamente complexa, porque o ciumento, por si só, ele não está feliz. Ele não se sente feliz. Enquanto ele não conseguir controlar o outro, ele não se sentirá feliz. Por outro lado, a outra pessoa a quem ele quer controlar não aguenta as investidas. Não aguenta, meus irmãos. É um desgaste, é um sofrimento, porque o ciumento cria no seu psiquismo coisas que está lá dentro dele. Então ele vai ouvir, ele vai sentir, ele vai pensar coisas que às vezes nem estão acontecendo. Mas na cabeça dele está muito vivaz, está muito claro, está muito evidente, porque a leitura que ele está fazendo é a leitura do seu mundo íntimo. Ele está reconhecendo novamente naquelas relações presentes as dores do seu passado. Então ele busca lá dentro aquele sentimento de desconfiança que ainda não foi tratado, aquele sentimento de baixa autoestima que também não foi tratado, aquela ferida de um abandono vivido em outras vidas e que ainda não cicatrizou. Então esse coração enfermo, marcado por essas dores, ele se manifesta hoje pelas lentes do seu coração. Então não importa se quem está ali à sua frente, no papel de amigo, filho ou companheiro, não importa. Se a pessoa que está ali não dá chances a essas dúvidas, a essas incertezas, a essas inquietações. Porque o ciumento sempre vai enxergar que o outro está dando motivos de sobra para essa dor. Motivos de sobra para essa inquietação. Olha que é um estado de luta, de angústia, de sofrimento, porque a imaturidade psicológica dele não permite que ele tente buscar o equilíbrio dessas relações com base no verdadeiro afeto. Não consegue entender que o tempero do amor, né? Que o amor se nutre do amor que quer ver o outro feliz, do amor que quer estar ao lado da pessoa que ama, do amor que cede em favor do outro, do amor que aconchega, do amor que ora pelo bem do outro, do amor que se compromete em estar sempre ao lado, com todas as situações que a vida vier trazer como experiência. A pessoa não tem a maturidade de enfrentar isso, chegando às vezes ao cúmulo, gente, de cheirar a roupa do outro, de seguir o outro, de vasculhar o celular, de ligar para os lugares onde a pessoa foi para confirmar se lá está mesmo. Chega num nível de desordem psíquica que é passível de tratamento terapêutico.
Então, a vida, ela sempre vai nos fazer um convite para que a gente possa olhar para dentro de nós e vermos as feridas que a gente ainda não cicatrizou. Todos nós que estamos diante de um tema desse, a gente precisa refletir sobre as nossas ações. Como está o ciúme na minha vida? Como que eu estou me conduzindo junto das pessoas e das coisas? Se ainda para nós essas relações, por conta dos ciúmes, é um desatino, nós precisamos buscar o tratamento necessário. Jesus é o médico dos médicos, meus irmãos. Jesus vem à Terra nos falar do verdadeiro amor. Jesus dá exemplo desse amor, meus irmãos. Jesus vem nos dizer de que é possível amar o outro sem escravizar ninguém. Que é possível amar ao outro doando de si em benefício do outro sem esperar retribuição. Jesus nos ensina que para a gente amar o outro, vai ser necessário a gente perdoar. Vai ser necessário a gente acompanhar, a gente zelar, a gente dar uma nova chance. Jesus nos ensina que todos nós estamos unidos por um elo forte, que é Deus. Jesus nos ensina que o amor está dentro de nós, que ele é construção, mas é semente guardada dentro de nós, esperando da nossa parte o tratamento necessário, esperando da nossa parte o cultivo dessas sementes, porque Jesus é o semeador. Ele veio aos nossos corações semear. Semear a generosidade, semear a candura, semear a paciência, semear o altruísmo, semear a coragem para a gente poder olhar frente a frente as nossas dificuldades. Jesus veio semear em nós a esperança de que todo mal tem o tempo certo para acabar, de que nós estamos num caminho irreversível de pureza espiritual. Jesus veio nos ensinar que ele era o caminho, a verdade, a vida, que ninguém é Deus senão ele. E é no Sermão das Montanhas que ele fala das bem-aventuranças. Ele fala dos aflitos. Ele fala daqueles que sofrem, dos que choram. Ele diz dessa dor que é libertadora para todos nós, capaz de nos fazer enfrentar as dificuldades, porque a gente sempre sabe que lá na frente Deus nos aguarda. Um futuro melhor nos espera. Ah, meus irmãos, por que nós ainda insistimos tanto em relutar contra as mudanças que a gente pode fazer? Consolidar esse amor no nosso coração de modo a respeitar o outro com tudo que o outro tem. Em matéria de amor, de amizade, de relação, a gente nunca pode dizer que o outro não nos ama. O outro pode não nos amar do jeito que a gente quer, mas ele pode estar dando tudo o que pode. E a gente precisa entender isso. Nos coloquemos no lugar do outro, daquele que, se tivesse ao seu lado alguém que cerceasse tanto as suas emoções, que gerasse sempre uma relação de desconfiança, de desamor, de desatenção, olha como que isso seria difícil para nós. Então, é preciso pensar nessas relações, porque
a todo instante, o nosso pensamento, ele vai estar buscando essa nossa vivência, essa nossa vida com o outro, nas histórias que nós já vivemos. E essas feridas precisam ser tratadas. O ciúmes, então, meus irmãos, para a gente poder entender, ele tem a sua matriz no egoísmo. E ele, num egoísmo, vamos dizer assim, exagerado, que corrompe os anseios da alma, que goza de liberdade, de agir, de pensar, de se relacionar. O ciumento é um espírito enfermo, que se compromete ante a vida, que se compromete nas relações. Porque nenhum de nós, meus irmãos, vai passar pela vida cometendo os desatinos que o ciumento comete sem que ele se responsabilize por seus atos. Porque isso está na lei, a cada um segundo suas obras. E se de certo modo a gente consegue entender esses mecanismos, ou seja, a gente já conversou aqui hoje, né, nesse estudo, sobre crescimento, né, a passagem das relações de instinto para racionalidade. A gente já conversou aqui hoje sobre o ser imortal, a gente já recapitulou que existe uma multidão dentro de nós, a gente já falou sobre o quanto na vida presente, nas relações presentes, nós evocamos dentro de nós essas relações do passado, o quanto que determinadas situações disparam dentro de nós emoções vividas e não tratadas, e que a gente acaba por repetir comportamentos que a gente já teve em outras vidas. A gente já conversou sobre isso tudo aqui. E o que a gente precisa pensar, meus irmãos, é como sair de um estado desse. Porque quando o tema fala para nós a transição do ciúme para a confiança, o tema ele é muito pontual. Quando ele diz que o ciúme ele está no campo desse sentimento que gera insegurança. E nós já vimos ali, pela baixa autoestima, esse sentimento de desvalor, né? Esse apego, essa necessidade que o ciumento tem de escravizar as suas vítimas, né? Uma coisa absurda, assim, do ponto do sentimento de amor, que é um sentimento que Jesus nos ensinou, e do indivíduo ainda, do espírito imaturo, entender que em nome do amor comete esse tipo de ações em relação ao outro. Então, que amor é esse? Não é o amor que Jesus ensinou. A gente precisa trabalhar muito esse sentimento dentro de nós. Ao mesmo tempo que o ciumento deseja ser amado, que ele necessita de afeto, que ele necessita do aconchego, eles não conseguem perceber isso se não for as raias do controle do outro. E por isso sofre, e por isso se desespera. Como sair desse estado de coisa para um período em que a serenidade e a harmonia pode construir dentro do ser?
Olha, o espírito, ele é capaz de vencer as suas más inclinações. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos e os espíritos respondem: sim, é possível vencer as más inclinações, né? Os vícios, as paixões. E eles falam que empregando ainda um esforço muito pequeno. E a gente queria ressaltar, meus irmãos, que não nos cabe numa questão dessa dizer se o esforço a ser empreendido vai ser muito ou vai ser pouco. A gente se pauta pelo que os espíritos estão dizendo para nós, que nós nem precisaríamos fazer grandes esforços. Era só a gente ter vontade de superar. E eles ainda dizem que, de certo modo, a gente não empreende esses esforços porque a gente se compraz no erro. Então, é entender que não importa se terá que haver de nossa parte uma dedicação muito grande ou nem tão grande assim, não importa. O importante é a gente saber que isso tem um fim. Que o ciumento um dia vai deixar de ser ciumento. Que ele vai aurir forças na confiança. Que o seu amor vai se manifestar no campo da generosidade, da solidariedade, do afeto despretensioso. Sem cobrança. É preciso entender isso, que esse estado de coisas é transitório. Como espíritos enfermos que somos, todos nós que trazemos o ciúme em nossos corações, nós sabemos que a busca incessante pela prática do bem há de modificar esse cenário interior que marca a nossa trajetória hoje, porque é como se fosse uma cicatriz, mas que tem reparo, que tem forma, caminhos de solucionar. Como se trata de uma estrutura no campo do afeto, meus irmãos, porque o ciumento, ele se manifesta, como a gente já disse aqui, em nome do amor. Então precisa ser um amor repensado. Precisa ser um amor discutido, elaborado. E ninguém melhor do que Jesus como nosso guia e modelo. Então, se a gente fosse pensar numa terapêutica, né, para poder cuidar dessa ferida que o ciúme representa, é viver o amor em sua plenitude. No campo da generosidade, da bondade, do exercício da caridade, meus irmãos. Porque quando a gente se envolve no trabalho em favor do outro, quando nós buscarmos o bem do próximo, servir ao outro, no campo da compaixão, da piedade, nós vamos perceber que o amor, ele se manifesta por outros caminhos. Ele pode se doar, ele pode se dar de outras formas. E que quanto mais a gente der, mais a gente vai receber. E para o espírito vítima do ciúme, um quadro patológico, né, de desordem exacerbada, para esses, a leitura que eles precisam fazer para se libertar dessa dor profunda
É de perceber que o amor, ele pode, mesmo junto daqueles que a gente nem conhece, estar presente. E que ele pode tocar o nosso coração, mesmo à distância. E que ele pode nos dizer do quanto nós somos amados. Pela prece que a gente ouve de alguém, por alguém que nos dá um sorriso de bom dia, por aquela pessoa que conta com a nossa ajuda num momento difícil ou outro. Quantas coisas se manifestam na nossa vida, meus irmãos, com a manifestação do amor do outro para conosco. Todos nós queremos afeto, todos nós queremos amor. Nós buscamos o amor. O amor nos preenche a alma. A gente ainda não entende esse amor, a gente ainda não consegue perceber esse amor nos mínimos detalhes da vida, mas ele se manifesta de Deus para com nós a todo instante, dos benfeitores espirituais que nos acompanham a todo momento. E a gente não perde essa assistência. Nosso coração ainda não se tocou muito para isso. Mas, meus irmãos, nós somos diariamente poupados de dores maiores. E isso é amor. Nós temos aqueles que nos precederam no plano espiritual, zelando por nós. Isso é amor. A gente recebe um abraço de uma criança, um sorriso de um amigo, uma mensagem de bom dia. E isso é amor. A gente consegue ter um aperto de mão de um desconhecido, um pedaço de pão que a gente dá, que mata a fome de alguém, e esse alguém dá um sorriso de gratidão. Isso é amor. É amor que vai, é amor que vem, é o amor se manifestando em todos os cantos do mundo. O enfermo que ainda permeia no campo do amor apego, do amor que escraviza, do amor que cobra, do amor que exige, do amor que controla. Esse ainda não entendeu o verdadeiro amor, mas que do nosso coração hoje, meus irmãos, possa sair para todos esses o desejo de que consigam vencer as suas limitações, que consigam compreender a bondade de Jesus, o amor do Cristo em nosso benefício, que a gente possa sentir que o novo dia que começa é uma manifestação de amor de Deus por nós, porque nos dá a oportunidade de recomeçar. Seja lá as relações que nos encontramos com as pessoas que estão à nossa volta, vamos buscar amá-los, respeitá-los, mas deixá-los livres. O amor, ele precisa de liberdade para poder viver. Jesus não exigiu nada de ninguém, apenas deu e deu muito. Que Jesus possa, meus irmãos, ser para nós, então, essa fonte de inspiração. Que Jesus abençoe a todos vocês que estão aqui unidos nesse estudo conosco, vendo um tema desse, que a gente possa pensar aí sobre os nossos sentimentos, ver o que passa pelo nosso coração, como que nós estamos nos relacionando com aqueles a quem dizemos amar, e que a gente possa ser instrumento da paz, da luz, aonde quer que a gente vá. Muita alegria no coração de vocês, foi um prazer estar aqui mais uma vez nesse trabalho da Fraternal. Ansiosa para tudo voltar como era e a gente poder estar lá novamente. Fiquem com Deus.